Bom dia, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos começando nossa escola dominical nesta manhã de domingo e o tema desta aula é Somente a Verdade, lição 14 da nossa revista Maturidade Cristã, e nós leremos o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 33, a partir do 33 até o 37. Mateus 5, do 33 ao 37, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Também ouvistes o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. E aí nós temos aqui uma boa introdução pela nossa revista, que ele vai dizer o seguinte, somente a verdade, nada mais do que a verdade. É parte da famosa sentença vistas em filmes e em tribunais quando alguém se apresenta como testemunha de algum fato. Estas palavras evocam o compromisso assumido com a verdade. E, infelizmente, isto não é prioridade para muitas pessoas, quer mediante os tribunais, quer nas relações estabelecidas pela vida. Na contramão do mundo, Jesus ensina que a verdade é a marca fundamental do testemunho cristão e condição necessária para uma vida íntegra. Falar a verdade, antes de ser um compromisso com pessoas, é, para o cristão e cristã, um compromisso com Deus. Então, vamos ver, gente, o fundamento bíblico dessa aula. Mateus 5 está dentro do compêndio do Sermão do Monte, onde ele faz aquele contraste. Ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. E ele, para alguns, né, embora possa parecer que ele está contradizendo a lei, na verdade ele está dando um sentido maior à lei. Como ele mesmo diz, ele não veio para revogar a lei, mas para cumpri-la. E quando ele dá o Sermão do Monte, ele não está de maneira nenhuma se contradizendo, ou contradizendo a própria lei de Deus, o Pai. Não, ele está completando o sentido, porque os judeus, sobretudo os fariseus, eles tinham aderido a um sentido meramente religioso, moralista da lei. E Jesus sabia das intenções dos seus corações, então ele trouxe um sentido mais amplo, um sentido que envolve motivação, um sentido que envolve caráter. Tanto que em alguns momentos do seu sermão, ele diz assim, ouviste o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, se alguém olhar para o outro com uma intenção assassina ou com palavras de ódio, você já matou a pessoa no seu coração. Ele diz a mesma coisa do adultério, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se alguém olhar para uma mulher cobiçando-a, já cometeu adultério em seu coração. E a mesma coisa, né, da mulher olhando para um homem. Ou seja, ele dá um sentido de motivação de caráter. Ou seja, não importa se os homens estão vendo ou não, Deus sempre está vendo. E além das nossas atitudes, Deus conhece o nosso coração. E Ele sabe as nossas intenções quando nós fazemos, praticamos ou falamos qualquer coisa. E dentro desse contexto, ele fala sobre o falso testemunho, porque havia um costume decorrente da época, que era o de jurar. Não, eu juro por Deus, eu juro, querendo trazer algum tipo de peso para as suas palavras. E Jesus vai dizer, olha, não jureis pelo céu nem pela terra, não jureis pela sua própria cabeça, porque você não pode tornar nem um fio branco ou preto. Seja a sua palavra sim, sim e não, não, e isso basta. O que passar disso vem do maligno. E aí eu queria trazer uma ilustração para os irmãos, que é uma história muito antiga de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino e a vaca voadora, que diz que Tomás de Aquino estava na sua sala estudando e de repente chega um dos seus discípulos. E ele diz, mestre, vem ver.
tem uma vaca voadora lá fora. E aí, rapidamente, Tomás de Aquino fecha o seu livro e vai lá fora e fica olhando para o céu pasmo, enquanto o seu discípulo fica rindo dele. E diz: mestre, está falando sério que o senhor acreditou que existiria uma vaca voadora? E aí Tomás de Aquino respondeu ao seu discípulo: eu prefiro acreditar que uma vaca possa voar do que um crente possa mentir. Ou seja, a moral da história é que Jesus está nos convidando para que a nossa palavra seja mais forte, a palavra de um cristão seja mais forte do que qualquer documento, qualquer juramento. Ou seja, Jesus quer que os seus discípulos sejam pessoas de tanto caráter, de tão boa fé, que quando a sociedade vir um cristão dar a sua palavra, ela pode dizer, olha, se um cristão deu a sua palavra, ele vai cumprir. Se um cristão falou determinada coisa, ele vai fazer. Porque é um crente. E a palavra do crente vale mais do que qualquer documento. E isso é um princípio poderoso que nós precisamos aplicar no nosso cotidiano cristão. Nós não podemos ter crentes mentirosos. Eu costumo dizer que muito se dá valor, né, na igreja aos pecados, a alguns tipos de pecados, e a outros a gente deixa passar. Por exemplo, adultério. Adultério é algo que, quando acontece, como é de se esperar, escandaliza a igreja toda. Se for da parte de um pastor, então, gera até notícia. Nos maiores veículos de imprensa gera notícia. Que o pastor fulano de tal adulterou com um membro da sua igreja. E o escândalo imenso. Agora, não se vê esse mesmo escândalo quando algum cristão conta uma mentira. Você não vê esse mesmo tipo de escândalo quando você vê um crente mentiroso. Como a gente chama na gíria muito aqui comum, o crente dois papos, né? Ele tem uma conversa no seu meio e uma outra do outro lado, ou seja, ele não tem palavra. Ou seja, você vê muito escândalo sobre os pecados sexuais, né, como adultério, né, como fornicação, esse tipo de coisa, mas você não vê esse tipo de escândalo quando alguém é mentiroso. Quando você tem pastores contando mentiras no púlpito, né, ou trazendo palavras que não são verdades, ou inventando o texto bíblico, você não vê esse mesmo peso. Mas Jesus vai dizer, e também 1 João vai corroborar isso, vários outros textos, de que o pai da mentira é o diabo. Perceba como ele faz questão de dizer que o diabo é o pai da mentira. Ora, ele poderia dizer que o diabo é o pai do adultério, da fornicação, como com certeza ele é. Mas ele diz é o pai da mentira e que Jesus é a verdade. Ou seja, se ele é o caminho, a verdade é a vida, quer dizer que a verdade importa e muito. Assim como a mentira importa e muito para a nossa perdição. Ou seja, esse é um princípio muito poderoso e que nós, como cristãos, como Igreja de Cristo, não podemos esquecer, por mais que alguns esqueçam, porque a verdade, a nossa palavra, a palavra de um cristão, precisa valer muito mais do que qualquer outra coisa. E então, o autor, né, nossa lição, ele dá esse contexto, esse pano de fundo que nós trabalhamos aqui, né? Sobre a questão do juramento, sobre o Jesus querendo aprofundar isso, dizendo que você dizer jurar, eu juro, não basta, né? Você precisa ter tamanho caráter que o seu sim já tenha o mesmo peso de um juramento, né? Que você não seja um crente que joga conversa fora. E ele fala, dá essa crítica, sobretudo aos fariseus, né, os doutores da lei, que tinham bastante essa prática. E aí nós precisamos entender, aqui na palavra que ilumina a vida, nós precisamos entender o peso que a verdade, que a nossa palavra, e a nossa palavra sendo uma verdade, o peso que isso deve ter na nossa sociedade, nas nossas relações humanas. A gente sabe que muitas pessoas que mentem, né, elas mentem por quê?
pela facilidade, né? Às vezes você mente para fugir de uma repreensão, né? Às vezes você pode mentir para conseguir um benefício. Às vezes você é um vendedor, né? Como eu já fui, e você mente, né? Como eu já vi muitos fazerem, você mente para tentar alavancar as suas vendas, né? A mentira, ela tem como seu tópico principal, como seu fundamento, que você ganha alguma vantagem com aquilo. E alguma vantagem fácil, né? Alguma vantagem que seria muito mais difícil se você trilhasse o caminho da verdade. Então, pela facilidade, você recorre à mentira, porque vai ser um caminho mais rápido para você conseguir o que você quer ou para fugir de uma determinada repreensão, fugir de um determinado problema, né? E você conta uma mentira. E aí existem muitos, até eu já ouvi, né, da boca de alguns crentes, muito equivocadamente, dizendo que existem mentiras que são necessárias, né? O pessoal fala de mentira branca, esse tipo de coisa. Gente, isso é eufemismo para pecado. Mentira sempre foi, sempre será pecado. Um argumento que muitos utilizam, né, quando a gente fala sobre a questão da mentira, eles lançam a carta de Raabe, né? Raabe mentiu para esconder os espias, né, dentro da sua casa. Mas vejam, irmãos, olha que interessante. Analisem comigo. Vocês acham que Deus, para poder cegar aqueles guardas, né, na ocasião do texto de Raabe escondendo os espias, vocês acham que Deus dependeria da mentira de Raabe para fazer a sua obra? Uma pergunta. Vocês acham que Deus dependeria de uma mentira de Raabe para fazer a sua obra e cegar aqueles guardas? Ou você acha que, apesar da mentira de Raabe, Deus fez a sua obra porque já era plano dele fazer a sua obra? Existe uma diferença quando a gente aborda da perspectiva divina e quando a gente aborda da perspectiva pecaminosa humana. Se eu abordar da perspectiva pecaminosa humana, eu vou tentar achar um texto para justificar alguma mentira que eu tenha praticado. Mas se eu sou servo de Deus, eu vou observar a Bíblia e a história e eu vou observar tudo pela ótica do Senhor, pela ótica da sua palavra. Vale lembrar que Raabe não era do povo de Deus. Raabe não era crente. Então, que armas Raabe poderia usar? A arma de um ímpio, a mentira. Mas nós nunca vamos ver um homem de Deus, um profeta, alguém que serve a Deus utilizando dessa arma da mentira para conseguir alguma coisa. Porque, amados, uma coisa é certa: ou a gente confia em Deus ou a gente não confia. Ou a gente confia nele ou não. Se eu acredito que Deus só vai fazer a sua obra, perdão, se eu acredito que Deus só vai fazer a sua obra por causa de uma mentira que eu contar, eu estou confiando no Deus errado. Esse Deus que eu sirvo não é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós sabemos que esse Deus, Deus santo e poderoso, não depende do pecado para fazer a sua obra. Tanto que Jesus caminhou sobre a terra 100% homem e ao mesmo tempo 100% Deus, mas 100% homem, frisando, e não cometeu pecado algum para concluir a sua missão. Os apóstolos, discípulos de Jesus, também não dependeram da mentira para concluir suas missões. Os profetas do Antigo Testamento não dependeram da mentira. Todos os exemplos que nós temos na Bíblia de heróis da fé foram pessoas que não dependeram de mentira, nem de pecado nenhum, para concluir a sua obra, para fazer o que Deus mandou que eles fizessem. Então por que nós, no dia de hoje, dependeríamos da mentira? Mais uma vez, eu posso afirmar e concluir também que a verdade ela precisa ser prioridade na vida de um cristão. Repito, a verdade precisa ser prioridade na vida de um cristão. Nós não podemos ter mais como hábito recorrer à mentira, e nem como acidente. Nós temos que apoiar a verdade até as últimas consequências.
Doa quem doer, não importa o que aconteça. Podemos dizer a verdade temperada com sal, no tempo certo, da maneira correta. Não vamos usar o pretexto da verdade para sermos indelicados, para sermos grossos, mas não podemos de maneira nenhuma negociar a verdade em prol de algum bem-estar do ser humano. Importa a nós, parafraseando o apóstolo Paulo, importa a nós agradar mais a Deus do que aos homens. Que essa palavra possa abençoar a sua vida. Fique atento aí no texto, a leitura semanal, para que você possa acompanhar, que você possa ter o seu momento de oração, de reflexão agora neste momento. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia na presença de Deus. Graça e paz.